O sítio da família Iano compõe o chamado Cinturão Verde. Além de Mogi, cidades como Salesópolis e Biritiba-Mirim são responsáveis por boa parte do abastecimento de frutas, verduras e legumes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só de Mogi saem 500 mil toneladas de hortifrutigranjeiros por ano. Aos 81 anos, seu Noriuki confessa, é um japonês orgulhoso de ser brasileiro. Mais brasileiro. É? Mais brasileiro. Por quê? Porque já criou aqui, tudo amigo é brasileiro, né? Na década de 50, com o início da urbanização dos imigrantes, chegam ao Brasil os primeiros investimentos japoneses. Foi o início de uma nova era entre os dois países. Meio século depois do início da imigração, existiam 440 mil japoneses e descendentes no Brasil, fator que pesou na decisão de muitas empresas de lá em investir aqui. A cultura japonesa, que é uma cultura de valores muito fortes, de muita disciplina. E isso, para nós, em termos de organização, aproveitar esses valores culturais, os aspectos disciplinares dentro dos processos produtivos, eles são de extrema significância para a nossa organização. A primeira fábrica da Toyota fora do Japão é esta aqui, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A história da Toyota, ela começa aqui no Brasil em 1958, com a instalação de um galpão, na verdade, no bairro do Ipiranga. Em 1962 foi inaugurada a fábrica aqui de São Bernardo, onde nós iniciamos a produção do utilitário famoso Bandeirante. Com o fim da produção do utilitário em 2001, a unidade de São Bernardo só não fechou porque é o xodó da Toyota. Esse carinho pela tradição japonesa é que diferencia essa planta das demais. Foi a primeira, é como se fosse o seu filho primogênito. E se no passado a presença de japoneses estimulou a Toyota a vir para cá, hoje são os decassegues brasileiros que atraem o interesse da empresa. Um dos nossos propósitos é também oferecer oportunidade para aqueles brasileiros, descendentes de japoneses que hoje estão no Japão, voltarem para o Brasil trabalhando na Toyota. Nos anos 60 e 70, os japoneses investiram no mercado brasileiro de alumínio, celulose e siderurgia. Nos anos 80, com altos índices de inflação, o Brasil deixa de ser um mercado atraente para investimentos estrangeiros. E na década de 90, é o Japão que passa por uma crise econômica. Atualmente nós temos algo em torno de 250 empresas japonesas estabelecidas no Brasil. No passado nós já tivemos um número maior, né? Já chegamos aí, eu creio que acima de 500 empresas japonesas. Hoje o Japão ocupa o 7º lugar no ranking dos investidores estrangeiros no Brasil. Uma posição que tende a mudar, já que nos dois lados do mundo a palavra de ordem é aproximação. Alguns setores, por exemplo, da energia, né, do etanol, nós estamos vendo investimentos importantes do Brasil pelas empresas japonesas. Temos também visto o interesse dos japoneses pelo investimento na área de infraestrutura. Tem a área de portos, a área de trens, né, o trem de alta velocidade entre o Rio e São Paulo é um projeto que está sendo disputado pelo Japão. E lá no Japão, empresas brasileiras também buscam oportunidades. A via de investimentos passa a ter mão dupla. Nós não tínhamos estabelecimento de plantas de empresas brasileiras no Japão. E recentemente nós começamos a ter investimentos brasileiros, investimentos diretos no Japão, né? Por exemplo, o caso da Petrobras, né, que investiu lá no Japão. Recentemente, ela comprou uma refinaria em Okinawa, né, esse é um exemplo importante. Os japoneses compram do Brasil minérios, café, soja, suco de laranja, mas o volume ainda é pequeno, representa menos de 4% das nossas exportações. No
No esporte, Brasil e Japão sempre tiveram boas relações. Exportamos talentos e também ídolos. O calor da torcida oriental faz com que nossos atletas se sintam em casa, mesmo lá, do outro lado do mundo. Dos campos de futebol para as pistas de Fórmula 1, Ayrton Senna, que conquistou o Japão, continua vivo na lembrança dos fãs. O gosto esportivo dos japoneses também conquistou torcidas por aqui. Foi a partir da vinda dos imigrantes que o beisebol passou a ser ensinado para as crianças brasileiras. Já no judô, os aprendizes superam os mestres. É uma das modalidades que mais traz medalhas para o país nos Jogos Olímpicos. O Brasil vai levar aos Jogos de Pequim uma das melhores gerações de judocas de todos os tempos, se não a melhor. Ao todo, são 13 atletas. No masculino, destaque para o paulista Thiago Camilo, atual campeão mundial da categoria meio-médio. Entre as mulheres, a marca é de uma renovação total. Das 6 judocas, apenas uma, Edinancy Silva, já viveu a emoção de disputar uma Olimpíada. E por falar em Olimpíadas, o primeiro medalhista olímpico e pan-americano da natação brasileira foi um japonês. O nadador de olhos rasgados. Hoje foi um dia feliz para o Brasil. Tetsuo Okamoto nasceu no Japão em 1932. Aqui passou a maior parte da vida até morrer em 2007. Uma vida de muitas conquistas. O Japão também tem seus esportes tradicionais e não são poucas as modalidades. Vão da força e determinação dos praticantes do sumô à delicadeza e precisão das tacadas no gateball. O gateball foi inventado no Japão para suprir a falta de espaço para crianças brincarem e ganhou a adesão dos mais velhos. O imigrante Seitsu Imagawa tem 89 anos e é um praticante. Sobrevivente da bomba de Hiroshima lançada pelos americanos em agosto de 1945 para forçar a rendição do Japão na Segunda Guerra, seu Imagawa diz que o gateball ajuda a tornar a vida mais alegre. Gateball é dinâmica, né? Melhor, né? Muito melhor. Tudo é conjunto amigo, né? Mais melhor. Gateball para os jogos eletrônicos, Parlatório. É incrível como os japoneses convivem bem com tradições e com o que há de mais moderno. Especialistas em criar aparelhos cada vez menores e super funcionais, eles ganham espaço no mercado de entretenimento. E a tecnologia japonesa está em tudo. Câmeras fotográficas, aparelhos de TV e vídeo de alta definição, MP3, computadores. Pois é, nos videogames, eles são craques em transformar ambientes virtuais em cenas quase reais. É isso mesmo. E vem do Japão os games que mais fazem sucesso aqui no Brasil e no mundo. O Final Fantasy, ele é mais voltado para RPG, né, que é o forte do PlayStation, onde você tem um personagem, você tem uma história e segue uma história como se fosse um filme. O Nintendo Wii veio com a inovação, que ele é um videogame que é uma proposta diferente, é um videogame para as pessoas que não estão acostumadas a jogar videogame. Você coloca no jogo de espada, no jogo de esporte, você se coloca na pele do personagem mais do que quando você está sentado no sofá ali. Você está cada vez mais dentro do personagem. Olá, você vai ver em instantes no Metrópolis os destaques da arte Brasil-Japão, a exposição que celebra o centenário da imigração japonesa, o trabalho de Paulo Zott, o barítono brasileiro que ganhou um Tony, o Oscar do teatro americano, e um passeio com a cenógrafa Daniela Thomas pelos cenários da São Paulo Fashion Week. O Metrópolis começa daqui a pouquinho às 9h30. Até já!
Metrópolis Apoio. A afirmação do negro na cultura brasileira se faz com... Okinawa, um arquipélago com 169 ilhas no litoral do Japão, foi o ponto de partida de 42% dos imigrantes que vieram para o Brasil em 1908. Eles deixavam uma pequena aldeia para arriscar a sorte em outros mares. Todos os imigrantes desembarcaram no Porto de Santos, mas foram poucos os que ficaram no litoral. Até 1920 eram apenas 8 famílias japonesas registradas aqui. Hoje existem cerca de 20 mil pessoas, entre elas o ex-piloto Akira Fukuma. Esse japonês de 88 anos tem energia de sobra, ajuda na cozinha e caminha pelo menos 8 quilômetros pelas ruas de Santos, no litoral paulista. Ele conta que no Japão era um militar determinado a matar e morrer. Aos 20 anos foi convocado como kamikaze, piloto suicida que durante a Segunda Guerra lançava o próprio avião contra o navio inimigo. Ele tinha mais de 2.000 horas de voo, estava decidido a cumprir sua missão, mas a guerra acabou antes. Para os soldados japoneses, disse o Akira, morrer pela pátria não era um sacrifício, era uma honra. Revendo as fotos, seu Akira lembra que gostava de escalar montanhas no Japão. Com o fim da guerra, decidiu ir para a Argentina, passou pelo Paraguai e, em 1955, entrou clandestinamente no Brasil. Trabalhou na agricultura, operou projetor de cinema e foi professor de japonês. Atualmente, mora num asilo com outros 47 conterrâneos. Seu Akira não pensa mais em aventuras. Hoje só quer sossego. Diz que escolheu o Brasil para viver em paz. A comunidade nipo-brasileira ampliou sua presença além das fronteiras de São Paulo e Paraná, a partir dos anos 60. Nas décadas seguintes, o crescimento foi em praticamente todos os estados. Hoje, eles somam mais de 1,5 milhão de pessoas e compartilham com os brasileiros até mesmo as crenças. Estamos a caminho de Álvares Machado, no interior de São Paulo. Viajamos 578 quilômetros para conhecer a comunidade nipo-brasileira da cidade. A cidade de Álvares Machado tem 25 mil habitantes. Destes, cerca de 2.000 são descendentes de japoneses. Bom, o seu Alberto está aqui para contar uma história para a gente. Já foi muito maior esse número, né? Sim, em torno de 1.500 famílias, com em torno de 7.000 pessoas por aí, né? Antigamente. Tinha bastante, era mais japonês. Agora tem um ou outro. Agora um para lá, um para cá, tudo longe. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui em 1918. Seu Luiz tem 80 anos. Filho de japoneses, nasceu em Álvares Machado e lembra com saudades do tempo de infância. Primeiro tinha 13 bairros japoneses, então fazia jogo, todo ano tinha jogo de semana inteira, sabe? Jogo de beisebol, corrida assim de 100 metros, 5.000 metros, 200, salto à distância, salto tríplice, essas coisas. Agora não dá para fazer mais, não tem japonês quase. A comunidade diminuiu, mas o apego às tradições não. Álvares Machado tem um patrimônio histórico, o único cemitério japonês da América Latina. Fundado em 1920, foi tombado em 1980 e até hoje é muito bem guardado por seu Mário, descendente da família Ogasawara, que doou o terreno para a criação do cemitério. Quando chegou aqui, deu aquela febre amarela, não tinha médico nem nada, aí começou a falecer muita gente. Aí primeiro meu avô faleceu,
Aí, como era muito distância longe, então falei, vamos doar 5 arqueiros, né? Aqui, vamos ao cemitério e à escola. Neste cemitério estão enterradas 784 pessoas. E essas lápides contam a história de luta e as dificuldades das famílias que vieram morar nessa região. A febre amarela foi um destes problemas. Eu acho que imigração de japoneses não pode ter aqui no cemitério. Conservar, a gente conserva a mesma coisa, porque a gente tem amor no passado. Cultuar a memória dos antepassados é parte da vida e da religiosidade dos japoneses que trouxeram para o Brasil os princípios do budismo. Aqui em Álvares Machado, a gente encontra católicos adeptos do budismo e budistas que se identificam com os santos católicos. Tudo em perfeita harmonia. Esse é um ritual budista de reverência, de respeito às almas. Mas quem for católico também pode se manifestar na mesma capela. Toda religião, vamos dizer, tem os seus mandamentos. Mas o fim ou o final é o mesmo. Eu sempre considero assim, tudo o mesmo. Só os mestres que foram diferentes. Da influência entre as duas religiões pode sair a beatificação do primeiro religioso japonês no Brasil. Monsenhor Nakamura chegou na cidade vindo de Nagasaki, no Japão, em 1923. Ele ia pregar à noite, pregar catolicismo, pregar a fé, o batismo, tudo isso entre também os budistas. E houve muitas conversões. Houve muitas conversões, aceitação, né? Do budista para o catolicismo. Ele estava sempre viajando, prestando assistência aos patrícios dele, a colônia japonesa e o povo brasileiro também, né? Seu Batista atribui ao Monsenhor Nakamura a cura do filho que tinha 8 anos quando foi desenganado pelos médicos, há mais de 40 anos. Embora que eu tenha pedido para Nossa Senhora Aparecida e São José, eu invoquei também a intercessão do padre Nakamura para que meu filho fosse curado. O padre Nakamura morreu em 1940. Os fiéis já encaminharam ao Vaticano o pedido de beatificação, o primeiro passo para a santificação. Nasceu no Japão mesmo um santo machadense, né? Pois é, no campo as tradições são muito mais preservadas, mas alguns costumes correm o risco de se perder com a chamada terceira onda, aquela que leva lá para o Japão os filhos e netos dos primeiros imigrantes japoneses. Na década de 80, quando começou o movimento Dekasegi, eram os homens que viajavam sozinhos para trabalhar. Hoje, famílias inteiras se mudam para o Japão. A chegada de brasileiros fez aumentar a necessidade de produtos e serviços para a comunidade. Com renda mensal média de R$5.000, eles formam um mercado consumidor muito atraente. Alguns até mudaram de lado, abandonaram a fábrica e hoje são comerciantes. Quem vier hoje para o Japão não sente falta de nada. É lógico, se tiver numa cidade onde haja bastante loja, como é o caso aqui da nossa cidade, Oizumi. Tem de tudo que você possa imaginar. Tem loja de carro, loja de comércio brasileiro, que é a loja de produtos brasileiros, locadora, programações da TV do Brasil, tem cabeleireiro, tem escola de inglês e línguas, tem a parte de estéticas. Então é uma variedade enorme. Os brasileiros estão bem servidos de informação. As notícias chegam em português, através de rádios, TVs, revistas, jornais e sites de internet. Eu sou o Márcio Noni, falando diretamente de Hamamatsu, em Shizuoka, no Japão. Para todo mundo conectado aqui na melhor e mais animada da internet. Mas a grande imigração também trouxe efeitos indesejados. A criminalidade praticada por brasileiros é crescente. Existem 420 presos e mais de 100 foragidos. Grande parte dos crimes é praticada por jovens. Geralmente eles roubam coisas de carros, acessórios, né? De lojas, subtraem comida, ou até mesmo dinheiro, ou roubam as bolsas das mulheres ou pessoas que passam pela rua.
campanhas foram criadas para reverter a imagem negativa. O que nós gostaríamos, eu como descendente de japonês também do Brasil, né, que a boa imagem que os nossos pais, avós deixaram no Brasil, que esses brasileiros que estão aqui batalhando aqui no dia a dia no Japão possam também trazer e contribuir para o bem da sociedade japonesa, para o bem do Brasil. De um lado a delinquência, de outro a solidariedade. Em Hamamatsu, na província de Shizuoka, um grupo de brasileiros presta assistência ao sem-teto da cidade. Quando um japonês disse que tinha brasileiro na rua, fui ver, mas não encontrei brasileiro. Eu encontrei muitos japoneses. Isso me chocou, porque eu não imaginava que havia moradores de rua. Entre os sem-teto japoneses, encontramos um brasileiro. Eu sei vir aqui com a ajuda dos brasileiros, né? Os brasileiros são muito bons, entendeu? Então eu chego com essa ajuda. É a única saída que eu tô tendo, assim, né? Pra não fazer coisa errada, né? É a única saída. Joel é uma exceção. A grande maioria dos decassegues trabalha, e trabalha duro. Eduardo Yamamoto tem jornada de 72 horas semanais numa fábrica, contra em média 44 horas no Brasil. Não tem jeito, tem que trabalhar, né? Em qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a gente tem que trabalhar. No Japão existem mais de 70 escolas brasileiras, mas nem todos os jovens em idade escolar estão em sala de aula. São 8.500 crianças brasileiras fora da escola. Uma situação que precisa mudar para que os filhos de decassegues consigam quebrar a barreira do trabalhador braçal. A minha esperança é de que a geração mais jovem, que está nascendo e crescendo e estudando aqui no Japão, né, que eles consigam quebrar esse ciclo. E quebrar como? Ou seja, que eles consigam chegar à universidade, ter um trabalho especializado e passem a disputar um mercado de trabalho junto com outros jovens japoneses nascidos aqui, né? Mas entre os jovens, a permanência no Japão divide as opiniões. Você pretende morar no Brasil? Não, eu prefiro aqui. Pelo fato de ter passado quase metade da minha vida aqui, a maioria dos meus amigos são aqui. Voltar para minha terra? Claro, quero que sim. Eu gosto muito daqui, mas é lógico que eu quero voltar. Mesmo que o brasileiro viva isolado, nossa presença mexeu com aquele jeito recatado dos japoneses. Meu coração é brasileiro, eu gosto de música brasileira muito. Eu gosto de cultura brasileira, porque muita alegria. Alegria compartilhada nas festas em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Nas pipas. Para os japoneses, a beleza é fundamental. Está presente em tudo que eles criam, desde os tempos mais remotos. O ideograma, escrita milenar, exige dedicação e talento. O resultado é mais do que um texto, é uma obra de arte. A caligrafia japonesa, que é uma expressão muito forte, né? Quer dizer, a caligrafia não é só para escrever, é também uma prática, né? De trabalhar com as letras japonesas, né? O ideograma, então, é uma letra, né, que tem um sentido inteiro, né? Então isso aí também teve uma influência muito grande aqui. Então nós temos muitos artistas, né, aqui do Brasil que trabalharam com caligrafia, e nós temos também o caso fantástico, né, que foi do Haroldo de Campos, grande poeta brasileiro, né, poeta concretista, né, que fez questão de estudar, né, a língua japonesa justamente para entender o que era a questão do ideograma. O Japão passou quase 2.000 anos fechado para o resto do mundo. Só a partir de 1868, durante o período Meiji, é que começam as primeiras relações econômicas com o Ocidente. Por essa brecha passam também as influências culturais. As xilogravuras de samurais, mulheres e cenas do cotidiano no Japão inspiraram artistas como o holandês Van Gogh e o francês Claude Monet. O Van Gogh usou até canetinhas de escrever feitas com bambu, né? Sobre papel japonês. Quer dizer, ele usou exatamente a
forma, né? Além de copiar com pintura a óleo as gravuras de Hiroshige. Com o modernismo, já então em 1922, né, que é a Semana de Arte Moderna, portanto, depois do início, né, da imigração, né, a imigração foi em 1908, né, então aí nós tivemos artistas como Anita Malfatti, né, que teve uma grande influência, né, da arte japonesa, e ela até chegou a pintar, né, umas figuras como o japonês, né, a japonesa, né, que são obras muito importantes, muito famosas, né. E a recíproca é verdadeira. Vários artistas japoneses ocidentalizaram, por assim dizer, suas técnicas. A obra Os Lavradores, do imigrante japonês Tomu Handa, pintada em 1952, traz uma forte influência do brasileiro de Cavalcante. Outros imigrantes contribuem até hoje para o fortalecimento da chamada arte nipo brasileira, como Manabu Mabe, o Rui Otaki, Kimini e Tomi Otaki. Entre esculturas, obras urbanas e quadros, é inestimável a produção desta japonesa nascida em Kyoto em 1913 e naturalizada brasileira nos anos 60. Tomi Otaki começou a pintar aos 40 anos e até hoje mantém o seu ateliê em plena atividade. Seus trabalhos retratam bem o espírito japonês numa mistura de força e suavidade. Os traços orientais estão também no espaço urbano. Inspirado em desenhos japoneses, os grafites fazem jus à presença da comunidade japonesa em São Paulo. Gabi, você gosta de sushi e sashimi? Peixe cru? Adoro! Pois é, e você não é a única, viu? Tem muita gente que adora comida japonesa. É. Aliás, não é só comida não. Basta dar uma volta na tradicional feirinha de domingo no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, para confirmar. O que você mais gosta na cultura japonesa? Os origamis, os gatinhos da sorte. O Japão me atrai muito, só pelo jeito dele. Eu gosto bastante da música japonesa, né? A comida. Eu me lembro que quando eu era criança, se falar que eu comia peixe cru era um escândalo. Hoje, se comer peixe, não comer peixe cru significa um escândalo também, né? Como que você não gosta, não é? Agora, anos atrás, não fazem tantos anos assim, comer peixe cru era um horror. Então, quer dizer, essas mudanças estão ocorrendo. Agora, tem a ver mesmo, não é, com o marketing que o Japão faz de si mesmo. E uma inserção diferente do Japão no mundo. Eu diria até que o Japão está na moda. Sora ni sobieru kurogane no shiro, Super Roboto Mazinger Z. Olha só essas lanternas que lindas. Parecem com aquelas que enfeitam a rua do bairro. Por que chama Liberdade esse bairro, hein? Vamos andando que eu conto pra você. Seguinte, aqui já existia uma rua chamada Liberdade, daí o nome do bairro. Agora, a formação da comunidade japonesa começou em 1912. Em busca de aluguéis baratos, os primeiros imigrantes ocuparam as casas com porões numa rua do bairro, que logo ficou conhecida como Rua dos Japoneses. A partir do final dos anos 30, vários imigrantes mudam do campo para a cidade. Como já viviam em colônias do interior, a opção pelo bairro central, onde estavam outros conterrâneos, foi um processo natural. Assim surgiu todo esse comércio, a decoração e tudo mais. Legal, só que hoje a gente vê muito ocidental por aqui. Olha lá uma moçada reunida na banca de mangás. Vamos lá, eu também adoro esses gibis japoneses. Qual o seu personagem predileto de mangá? É a Suzumiya. Suzumiya Haruhi. Suzumiya Haruhi. E o que é a Suzumiya Haruhi? Ela é uma estudante, só que ela também é uma deusa. E o seu mangá predileto, qual é? Pit Girl. O que é uma vida otaku? É uma vida que você é aficionado por animes, tokusatsus, tudo que, assim, quase tudo que vem do Japão, nós somos aficionados por isso.
Isso são os otakus. Os mangás deram origem a uma série de outras diversões. Os animes, que são desenhos animados. E o mais maluco de todos, os cosplayers. Uma galera que se veste exatamente como seus personagens preferidos. A gente tá com esse mangá aqui. Mostre pra gente o seu personagem. Esse aqui é o personagem. É justamente a primeira aparição dele no mangá. Puxa, a vida é bem parecido, hein? Existe pra comprar na internet, ou você manda fazer, você desenha, você mesmo costura. Qual é o processo pra você? Tem pessoas que compram cosplay pronto e tem pessoas que fazem o próprio cosplay. Eu não sou muito bom costurando, mas nenhuma costureira normal faz isso aqui. Então o que eu faço? Eu procuro uma costureira que seja boa e mostro para ela desenhos de kimono, moldes, coisas, e vou acompanhando o processo até chegar ao cosplay no ponto que eu quero. E além das roupas, o que mais um cosplayer precisa? O próprio nome diz, cosplay vem de costume player. Costume de roupa e player de brincar, de atuar o personagem. Então, para você ser um cosplayer completo, você tem que se apresentar no palco. E a molecadinha de 7 a 10 anos também tem seus ídolos japoneses. Quero que saiba meu nome verdadeiro, é Chihiro. Vai, vamos lá! E esses personagens têm tudo a ver com a estrutura da sociedade japonesa. É mesmo, tem um pouco lá dos samurais, de obediência, cumprimento do dever. Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, você tem toda uma análise, se você fizer uma análise deles, eles têm tudo a ver com a maneira como os japoneses entendem o mundo. Então, de novo, é o coletivo, se vocês pensarem bem, o que são aqueles Pokémon? São grupos, não é? Que estão evoluindo porque tem mérito. Obedecem a um chefe, você percebe? Quer dizer, o Pokémon só evolui porque ele mereceu evoluir, tá certo? E ele vai evoluindo cada vez mais. Isso tem a ver com a maneira japonesa de entender o mundo? Tem, sim. E por falar no jeito japonês de ser, tem uma coisa que sempre me intrigou. Por que os descendentes de japoneses aqui no Brasil vão tão bem na escola? Na escola e nas universidades. Todo ano, quando sai a lista de aprovados do vestibular da USP, a Universidade de São Paulo tem um monte de nomes orientais. O bom desempenho na FUVEST, para mim, tem a ver com todo o processo de fixação dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Quer dizer, trata-se de uma história de várias gerações, e isso significa que um filho ter um diploma universitário, de preferência da USP, não é? Numa carreira nobre como engenharia, medicina, é um diploma para a família e não só para aquele formando. Ou seja, é o coroar, não é, de todo um trabalho que vem de gerações para trás. Não é? Então, o importante, eu acho que isso aí está talvez no subconsciente dos jovens, né? Essa coisa da gratidão. Isso da gratidão é muito japonês. Tá explicado. E a gente continua por aqui porque tem muita coisa para ver ainda. Só tem. Então vamos explorar mais um pouco a feira. She was